Vanessa, começo por ti. Nasceu a 14 de setembro de 1985, em Vila Nova de Gaia. Desde cedo, entrava pelos olhos dentro o seu talento para o desporto. Aos 16 anos, entrou no Centro de Alto Rendimento e tornou-se uma lenda do triatlo. Não havia prova em Portugal ou no mundo que terminasse sem que a Vanessa cortasse a fita de braços abertos antes de todas as outras. A sua determinação, habilidade, dedicação e as suas vitórias tornaram-na um símbolo no desporto português. E não só, do próprio país. Em 2008, chegou a única medalha que lhe faltava, a olímpica, o sonho de qualquer atleta. Ganhou a medalha de prata. Quando acordou do sonho, Vanessa viu-se dentro de um buraco do qual tenta até hoje sair. O sorriso contagiante, o entusiasmo e o festejo da vitória que vimos vezes sem conta durante tantos anos foi agora substituído por um caminho também muito importante de autodescoberta, de autoconhecimento, que queremos muito ouvir hoje. Tomás. O Tomás nasceu em Albufeira, em 1990. Foi jogador profissional de basquetebol. Teve uma carreira de 24 anos enquanto atleta, contando com 12 épocas consecutivas ao serviço do Benfica. Ausentou-se no ano passado. Foi campeão várias épocas e conquistou dezenas de títulos. Se tivesse que se definir numa palavra, disse recentemente numa entrevista, seria resiliência. Gosta de viajar, comer pizza e o seu maior talento é cantar o I Believe I Can Fly. No final, vamos terminar contigo a cantar, pode ser? Sim. E hoje trocou a bola de basquetebol profissional pelas luvas de boxe. E dizem os olheiros, especialistas, que não te safas nada mal. Miguel, colega de profissão, é psicólogo clínico, especialista em desporto. O desporto faz parte da sua vida, seja tanto a nível profissional como pessoal. Pratica ginásio, bicicleta e stand-up comedy? Paddle. Ao longo do seu percurso profissional, teve o privilégio de passar por grandes clubes. Sporting, Benfica, no qual acompanhou atletas de alta competição, de futebol de formação, futebol profissional, futsal, hóquei, basquete, futsal, handball, atletismo, voleibol, muitas outras modalidades que poderia acrescentar. Esteve ainda no Rafa Nadal Academy, a Maiorca, no qual acompanhou atletas de ténis. É professor na Universidade Europeia, leciona na pós-graduação de Psicologia do Desporto e integrou recentemente a equipa de psicólogos do Hospital da Luz. Vanessa, vamos a isto? Ao veres este vídeo e ouvires um bocadinho daquilo que foi o teu percurso enquanto atleta, posso-te pedir que contes um bocadinho aos nossos alunos do 11º ano o que foi o alto rendimento. Como é que era o teu dia-a-dia? Ok, primeiramente muito bom dia a todos e obrigado pelo convite e além de tudo pelo projeto e pela dinâmica que está a ser aqui apresentada, porque acho que realmente é um tema muito bom e que pode realmente trazer algo novo para os jovens, para também para eles terem outras ferramentas para na vida saberem atingir os seus objetivos. O meu dia a dia era bastante cheio. Iniciava a acordar às 5 da manhã e a nadar às 6 da manhã durante 2 horas. Em que depois saía, tomava pequeno almoço, quando estudava ia estudar, tinha que ir para a escola a seguir, e depois voltava e ia treinar ciclismo, e depois almoçava, e depois à tarde tinha outro treino de natação ou outro treino de corrida. E depois às vezes nada, ou seja, eram dias bastante intensos, com muito trabalho, com muita dedicação. E sim, o desporto de alta competição para mim foi uma grande escola em que neste momento da minha vida recorro a muito desses valores que aprendi para construir o que eu quero na minha vida neste momento. E então desde muito nova a resiliência, a determinação, a disciplina, o foco, o acreditar em mim própria para o meu caminho e para os meus objetivos e para realizar aquilo que eu ao qual estava comprometida, sempre, desde muito cedo fui educada nesse sentido.
o que realmente isso trouxe-me uma ferramenta e uma estrutura muito, muito forte para toda a minha vida, mesmo em alturas mais complicadas, em mais difíceis. Foi o desporto, a alta competição, que realmente me deu uma grande base para eu, para eu lidar com algumas adversidades e não só da vida, sim. Obrigada. Tomás, também tu, para seguires o sonho de ser atleta profissional de basquetebol, saíste do Algarve e foste para Madrid. O que deixaste para trás? Bom dia a todos e parabéns pela iniciativa. Também dizer que depois de ouvir a Vanessa, o meu dia era espetacular como profissional. Mas não praticavas desporto, não te... Praticavas menos desporto, menos horas? Menos horas, completamente. Não, às 5 da manhã. Que horas é que começava o teu dia? Bom, eu quando vivia, por exemplo, em Albufeira, eu tinha uma tabela em casa e muitas das vezes começava o meu dia um bocadinho mais cedo de ir para a escola e a lançar com o meu pai. O meu pai fazia o favor de apanhar os ressaltos, mas depois tinha o dia todo de escola e só voltava a praticar desporto à noite, porque estava inserido num clube e os treinos eram à noite. Relativamente à tua primeira pergunta, o que é que eu deixei para trás? Deixei para trás amigos, deixei para trás a família, deixei para trás os convívios, as namoradas, singular. E deixei muitas das coisas que um adolescente gosta de fazer nessa idade. Para viver um sonho. E para viver um sonho temos que abdicar de algumas coisas. E estas foram as coisas. Recordações trazes do início da tua carreira em Madrid, enquanto atleta profissional? Olha, trago essencialmente coisas boas, depois de tudo o que eu vivi e hoje em dia olho para trás e o que eu costumo dizer é que voltava a repetir tudo o que fiz em Madrid ou em toda a minha carreira. Madrid foi uma experiência única, uma experiência de desenvolvimento não só pessoal, mas profissional também. Tive que me colocar numa zona de desconforto, tive que conhecer novas pessoas, nova cultura, apesar de não estar assim tão distante. Falar em espanhol? Falar espanhol. E tudo isso, estar longe da minha família, estar longe do meu apoio, tudo isso fez-me crescer. E guardo com saudade esses momentos, porque tenho a certeza que se não fossem esses momentos, também hoje não seria aquilo que sou. Vanessa, no vídeo partilhámos aqui alguns certos de uma situação inesperada quando tudo ao longo do teu dia parecia controlado. Acordo às 5, vou almoçar, vou treinar, volto a treinar, vou para dentro de uma piscina, vou para dentro de uma bicicleta e de repente, afinal, o que é que se passou? O teu corpo foi dando algum sinal? Sim. Sim, porque começou a ser mais o que recursos é que eu tenho que ir buscar para aguentar os meus dias, ou seja, porque penso que também o stress e muita carga que eu própria estava também a meter em cima de mim devido a vários resultados e devido a também sentir que era como se eu fosse que muitas vezes carregava o que era bom ou o que não era, ou o que era bom e o que era mau, ou para o clube, ou para o país, ou para a família, ou para uma treinadora, ou seja, desde muito cedo que carreguei muito com essa responsabilidade. A responsabilidade de que eu era a pessoa que trazia o bom ou o mau para aquilo que eu fazia, ou seja, no meu caso, pronto, para o país. Ou seja, essa responsabilidade era bastante grande, mas não foi também só por causa, não digo que isso foi um facto realmente, mas depois foi a minha própria capacidade, tanto mental, tanto física e tanto emocional, de saber lidar com toda aquela estrutura que eu tinha diária, que para mim estava a ser imensa, exagerada, e ao mesmo tempo estava a viver num estado emocional muito, muito crítico, e que para aguentar estas duas formas, que era aguentar toda aquela estrutura diária, ao mesmo tempo aguentar emocionalmente tudo aquilo que eu próprio estava a tentar lidar, tive que ou deixar de fazer treinos,
ou recorrer à comida, ou recorrer a outras a coisas que me fizessem como se aliviar toda aquela intensidade e aquele stress e toda aquela carga, porque o próprio triatlo ajudava-me também nisso. As competições eram, de facto, aquelas 2 horas eram de muita adrenalina, de muito e de tirar muito desta carga com que eu era muito a minha energia com a qual eu lidava, era o stress. A mim o stress quando eu treinava, quando era atleta, o stress para mim era a minha energia, era como se fosse o meu fogo energético para eu ir para as competições. Por isso era algo que antes da prova eu poderia estar, era como se eu ficava não muito ativa, mas não muito ativa, e quem estivesse fora poderia pensar que eu não podia não estar muito na prova ou não sei o quê, mas era mesmo a minha forma de lidar, porque internamente eu estava mesmo com a vontade e com um stress enorme de querer ir para dentro da água para realmente me libertar de muito daquilo que estava dentro de mim. Então, como o resultado era o principal foco e objetivo que eu tinha, esse resultado pode criar algum stress. E a forma que eu tinha era de não baixar essa minha energia, mas sim de a utilizar de uma forma de me levar e de buscar o resultado que eu quero. Porque ou existia a forma de eu me bloquear, ou existia a forma de eu ir para a prova. Mas pronto, retirando isso, depois o problema era como é que eu estava na minha vida sem estar dentro de prova. E isso aí começou a ser mais difícil, porque eu não posso estar a correr e a nadar e não sei o quê constantemente, porque existe realmente vida normal. E então foi quando as coisas começaram a ser mais complicadas para mim, porque realmente eu já não estava a aguentar, o meu corpo já não estava a aguentar, a minha mente já não estava a aguentar, já não estava a aguentar aquilo tanta prova, tanto treino e tanta coisa. Então tive mesmo que parar, tive mesmo que parar. Sentes que se tivesses tido acompanhamento psicológico teria sido diferente? Eu se calhar sinto que se tivesse alguém, ou seja, psicólogo, ou que tivesse no mínimo a sensibilidade de que os resultados não se contam pelo tempo, mas sim pela qualidade e pela observação que temos da pessoa que estamos a treinar, ou que estamos a cuidar, não é? Penso que se calhar eu própria tinha aprendido a gerir o que é gerir todas estas camadas que nós temos, não é? Ou as emoções, ou é o próprio comunicar, o próprio falar, o próprio dizer o que é que se passa, ou seja, e não fechar tudo dentro de mim e ser eu a gerir todas as circunstâncias à minha volta, porque realmente era muito jovem na altura, muito, muito jovem. E então os estímulos e o sucesso e os mídia e tudo mais, eu acabei por ter que sustentar tudo muito sozinha. E então isso aí para mim foi um bocado confuso, foi-me bastante confuso na altura. Sim, de certa forma, quem olhasse para a tua mochila do lado de fora via-te como alguém que era contagiante, que tinha um sorriso de orelha a orelha, uma força e uma garra indescritível e que em qualquer prova na qual se metesse, que ganhava. Mas ninguém olhava para a mochila por dentro e a verdade é que só tu, e hoje olhas para trás e identificas exatamente isso, alguns sinais que o teu corpo de certa forma foi dando e a importância que nem sempre olharmos para a mochila do lado de fora e aquilo que são aparências e mesmo ganhando todas as provas, ou seja, tendo o desafio de entrar numa competição e ganhar, nomeadamente ganhar a medalha de prata dos Jogos Olímpicos, não é? Ficar em segundo lugar, que é muito importante olharmos para dentro. Também tu, Tomás, enquanto atleta, surgiram alguns percalços que tiveram impacto na tua saúde mental. Não uma, não duas, mas 3. Para quem treinava para prevenir lesões e todos os dias muito dedicado, como é que de certa forma lidaste com a frustração e a zanga que sentiste de repente teres
3 lesões no ligamento cruzado anterior do joelho. Bom, isso foram tempos muito complicados, atribulados, sim, da minha vida. Penso que a primeira vez era um bocado negligente, mesmo acerca da própria lesão. Depois é que fui ganhando o contacto ao longo da recuperação e perceber que mais que uma lesão física, que nos faz parar muito tempo, é uma lesão também mental, porque começamos a criar medos daquilo que nós fazíamos de forma natural. Ou seja, eu tinha medo de fazer rotações, tinha medo de fazer travagens, mudanças de direção, penetrações para o cesto. E lá está, aquela pergunta que fizeste há pouco à Vanessa de sentes que se tivesses tido um apoio antes, numa fase mais cedo da carreira, que podia ter ajudado neste caminho e a ultrapassar isto de forma mais fácil. E eu já disse isso numa conversa que tive com o Miguel, disse que sim, que efetivamente, se eu tivesse tido um apoio mais cedo daquele que tive, as coisas poderiam ter sido diferentes em muitos aspectos, porque naquele momento, na minha primeira lesão e ao longo daquele processo, eu fiz praticamente tudo sozinho e eu fui gerindo a minha parte emocional, a minha parte mental sozinho, e tive que encontrar mecanismos para tentar ultrapassar esses medos, esses receios. Então eu tornei-me um jogador completamente diferente para tentar salvar a minha carreira e a minha carreira. Por exemplo, eu era um jogador muito mais físico, de tração para o cesto e tudo mais, e eu acabo a minha carreira a ser um jogador completamente periférico, mais de lançador de 3 pontos, e eu percebi isso porque eu tinha medo, efetivamente, de ir para debaixo do cesto, podia ser empurrado, podia ser... E então eu tive que gerir isto desta maneira, e isto sozinho é uma brutalidade. É uma brutalidade e muitas pessoas ficam com esses fantasmas presos lá dentro de uma caixinha, e há um dia que que a caixinha pode abrir e esses fantasmas assombrarem-te durante uns tempos. E pronto, a minha carreira efetivamente é pautada por estes momentos tristes e infelizes, mas que fazem parte do desporto. Não foi uma nem duas, foram 3 ligamentos cruzados que tive a proeza de conseguir. Mas tiveste outras proezas. Também conseguiste ser capitão e conseguiste, de certa forma, ceder à pressão e até ter acompanhamento psicológico. Queres-me falar um bocadinho sobre isso? Sobre o acompanhamento psicológico? Muito obrigado. Fui obrigado e a primeira experiência não foi assim muito boa. Não, mas é verdade. O Miguel, para quem não sabe, foi o primeiro psicólogo com quem eu tive contacto. Fui lá um pouco contrariado, é verdade, e ele não me deixa mentir sobre isso. Fui um pouco contrariado, mas foi algo que fez sentido na minha cabeça ao longo do tempo, e que depois continuei a repetir. Acho que foi uma primeira experiência para ambos, porque acho que tu também não tinhas acompanhado um caso como o meu, foi dos primeiros. E fez todo o sentido. Foi algo que eu não larguei ao longo dos seguintes 8, 9 anos que continuei a praticar desporto. Miguel, a maioria dos atletas que recebes são assim difíceis como o Tomás? Onde luta? Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos, e agradecer também o convite e esta iniciativa. Quanto à pergunta... O que faz um psicólogo do desporto? O que é que ele faz? Bem, muita coisa, suponho, mas no caso do Tomás, mais do que difícil, senti-o muito zangado na altura. Frustrado? Triste? Não, zangado mesmo, não? Dirias que principalmente zangado, porque eu quando eu o conheci, foi a segunda ruptura que ele tinha feito. Ele estava a recuperar já a coisa de um ano. Estava em Portugal e tinha vindo de Madrid? Sim, ele depois voltou para Portugal, esteve na Figueira da Foz, depois foi para o Benfica, e é no Benfica, primeiro jogo. Exatamente. E portanto, depois pediram-me, tipo, tens de falar com o Tomás, mas atenção. E só para enquadrar, o Miguel trabalhava e era psicólogo do Benfica na altura. É, exatamente, e disseram-me, olha, mas cuidado que ele é um rapaz muito, muito difícil, é muito fechado. Não que seja problemático, atenção. Não, ele hoje não é um enquanto jogador, só. Não, mas na altura, porque a questão aqui é o que é que nós fazemos. Além a Vanessa no vídeo que mostraste,
alude à dificuldade de lidar com o sucesso, e eu acho que isso é um desafio muito grande, mas eu acho que também é ao reverso da medalha, que é a gestão e o custo emocional dos atletas fazerem os sacrifícios que fazem à procura dos objetivos que querem atingir. E eu, no caso do Tomás, por exemplo, a Vanessa se calhar atinge o pináculo desportivo. Eu trabalhei com atletas olímpicos e eu tenho uma ideia da dificuldade que foi se quer entrar nos Jogos Olímpicos, quanto mais conquistar uma medalha. O que a Vanessa fez, se vocês não têm ideia, é extraordinário, é fantástico. Mas no caso do Tomás, e eu desculpa estar a revelar um bocado a tua intimidade, mas fica sempre na ideia o que é que podia ter sido. Portanto, ele foi para a Espanha também com a ilusão de depois jogar aí, na altura, e ainda hoje é das ligas mais fortes do mundo, e voltar para Portugal se calhar foi um passo atrás, e lesionar-se outra vez e sentires que tens de passar por esse processo outra vez. Muitas vezes não é só o tempo que paras, mas é e se não fosse isto, onde é que eu estaria? Lembras-te do Terzic também, na altura era um jogador de handball e é dos mais promissores do mundo, rompeu o ligamento no Mundial Júnior, a carreira nunca foi aquilo que podia ter sido. E fazer esta gestão emocional é muito, muito, muito complicada. E o Tomás, quando eu encontrei, não era difícil, há atletas que são naturalmente desconfiados. Eu acho que na altura senti o Tomás zangado com a vida, e acho que também parte do trabalho é olhar para a pessoa além do atleta e ajudá-lo também a fazer um bocadinho as pazes com a vida, não é? De certa forma, na escola, e vocês estão aqui, e a Vanessa praticava desporto com a mesma idade que vocês, de alta competição. Tomás foi para Madrid exatamente com a mesma idade que vocês, e daí termos escolhido a vossa idade para estarem presentes aqui hoje. Também na escola, os alunos estudam para alcançar notas e precisam de atingir determinadas médias para entrar na faculdade. E muitas vezes não conseguem e sentem-se assim, tal como o Tomás, frustrado, zangado, irritado. De certa forma, a semana é só desporto. Miguel, como é que os alunos podem, de certa forma, trabalhar estas frustrações? Essa é uma pergunta difícil, complicada. Eu acho que, em primeiro lugar, e igual aos atletas, eu acho que também é importante ter expectativas ajustadas, não é? Perceber a dificuldade daquilo que estamos a tentar fazer, perceber que é um processo complicado, que depende de nós, mas sempre até certo ponto. E eu vejo, querem atletas, querem jovens, e eu trabalho com jovens atletas, que somos educados de uma forma muito positivista e conseguimos fazer tudo o que queremos, mas é importante ter umas expectativas um bocadinho mais ajustadas para que não nos ponhamos tanta pressão. Até porque, e isso é igual aos atletas, que queremos o melhor, isso é óbvio. Agora, às vezes, pôr tanta pressão em nós mesmos é pôr a carroça à frente dos bois, digamos assim. Depois, eu acho que é importante os pais também servirem de uma fonte de apoio. Acho que é importante também haver uma gestão saudável, eu acho que do tempo de estudo, trabalho, desporto. Por exemplo, o Tomás conheceu alguns desportistas que faziam uma gestão muito boa entre trabalho e desporto, e era algo que os ajudava muito até a tirar pressão do desporto, não era uma coisa tão pesada. O que eu vejo muitas vezes nos desportistas e estudantes é essa pressão desmesurada, e que quantidade é qualidade quando não é necessariamente o mesmo. Portanto, também gerir os descansos, respeitar o nosso tempo pessoal, respeitar um bocado o lazer. Eu percebo que há timings, eu percebo que há muita competição, mas essencialmente essas duas coisas. Eu acho que às vezes é melhor dar um passo atrás para dar dois à frente do que estarmos sempre a forçar a produtividade e o conhecimento e a excelência à força da quantidade. Eu acho que não é bem assim. De certa forma, na tua prática clínica, recebes maioritariamente atletas de alta competição ou também desportistas? As duas coisas, atletas que estão a tentar tornar-se atletas de alta competição e atletas já mais velhotes como Como o Tomás. como o Tomás. Ou então alguns nabos como eu no desporto. Ou eu também. Também sou apta. De certa forma, Tomás,
O desporto de alta competição, e agora que olhas para trás, o que é que estes anos enquanto atleta, 24, terminaste o ano passado, te trouxeram? Aconselharias o desporto de competição a alguém? Bom, eu aconselho o desporto. Eu penso que o desporto, e especialmente numa fase mais jovem, traz-te muitas coisas que o dia-a-dia não é capaz de fazer. O dia-a-dia normal sem a prática desportiva, desde trabalho em equipa, respeitar horários, responsabilidade, tudo isso é algo que o desporto, e acho que é ímpar nessa capacidade, é algo que o desporto nos dá. E os jovens atletas, e eu tenho filhos e vou querer muito que os meus filhos comecem numa idade muito precoce a praticar desporto de uma maneira saudável. Agora, o desporto de alta competição traz isso em esteroides, porque para além disso existe o compromisso com os teus sonhos e o compromisso com o clube ou a entidade a que estamos associados. Mas traz também outras coisas que acabámos aqui de falar, o stress, o termos que ter performances de excelência, será que estamos a ser suficientemente bons, e portanto tem que haver este equilíbrio entre o lado menos bom do desporto profissional e o lado positivo ou mais positivo do desporto profissional. Agora que olhas para trás, foram mais as coisas positivas ou de certa forma foste um bocadinho, levas esse peso das coisas menos boas que... Não, há muita coisa daquilo que eu sou hoje que acontecem pelas coisas negativas que me aconteceram, pelas quais eu passei. Acompanhamento psicológico. Exatamente. O que o Miguel disse, que eu era uma pessoa muito zangada naquele momento, e fui durante muito tempo da minha carreira, porque não conseguia aceitar aquilo que me estava a acontecer ou aquilo que me tinha acontecido. Uma pessoa que se dedicou tanto e que procurou sempre fazer as coisas da melhor maneira. Ver isso, ver estes pontos menos bons acontecerem é uma brutalidade. Com que fizesse que hoje fosse uma pessoa mais simpática. Hoje em dia sim, porque eu estou em paz com aquilo que me aconteceu, e isto também é resultado da parceria que eu fiz com os psicólogos. Fizemos as pazes. Exatamente, fiz as pazes e estou muito mais leve, e o ponto final da minha carreira aconteceu de uma maneira muito tranquila. Eu não tenho saudades nenhumas de jogar basquete, e isto eu digo de forma aberta. Publicamente, sim. Tenho saudades de estar inserido num grupo, de competir, isso tudo, mas de jogar basquete foi uma coisa que eu fiz durante 24 anos, não tenho. E isto revela que eu estou em paz com tudo, e sou uma pessoa muito mais sorridente hoje em dia daquilo que era quando conheci o Miguel. Bom. Vanessa, hoje em dia, de que estás com um sorriso na cara também, portanto estás em paz, e sei que sim. Hoje em dia, de que forma é que... Estás, não estás? Principalmente aqui a falar, porque vocês são 4 moderadores natos. Hoje em dia, de que forma é que cuidas da tua saúde mental? Eu acho que até agora estão a falar acerca da alta competição, e se eu não sei se meti algum jovem a fazer alta competição ou algo assim. Eu vejo mesmo isto como alta competição de desporto como a vida normal, ou seja, para o resto das nossas vidas, não é? Vamos ter sempre que lidar com as nossas frustrações e connosco mesmo, não é? Com a nossa individualidade própria. Então, isto aqui eu sinto cada vez mais que não tem a ver com o desporto, não tem a ver com a casa, não tem a ver com a camisola, nem com o professor, nem com a professora, tem mesmo a ver com a capacidade que cada vez mais eu própria sei lidar com os meus desafios mais internos, com as minhas dificuldades, com as minhas fragilidades e com todos esses, com tudo isso. Então, lidar com a minha saúde mental é mesmo escutar cada vez mais estas... toda esta complexidade interna que eu tenho, não é? Desde a nível mental, emocional e físico. E então é cada vez mais encontrar um equilíbrio que todas essas partes consigam, estejam em sintonia na minha própria vida, mas posso não estou no desporto agora, na alta competição, mas não é por causa disso que às vezes tenho que lidar com stress, ou que tenho que lidar com uma frustração, ou tenho que lidar, porque é mesmo normal, é mesmo assim.
Agora, eu própria tenho também que saber os meus limites, tenho que saber as minhas, até onde é que eu posso ir. Então, neste momento, também é dessa forma que construo também a minha própria saúde mental, a saber dar o tempo certo para as coisas, não saber, não exigir demasiado quando realmente preciso de mais tempo. Então, é tudo uma nova educação para comigo mesma. E saber muitas vezes eu sei que é difícil, porque às vezes é frustrante porque queremos já estar num sítio e ainda não dá, porque precisamos de um pouco mais de tempo, e neste momento eu sinto-me assim numa fase de vida que é tipo a trabalhar muita paciência para as coisas acontecerem, para as coisas abrirem, e então realmente entro aqui sempre às vezes num estado ou de stress, ou de frustração, ou de impaciência, e às vezes mais vale mesmo ter a capacidade e a força de abraçar coisas que não gostamos, que ficamos irritados, e é bom abraçar às vezes essa paciência e esse esperar, do que pronto, estar a entrar numa outra forma que não é tão saudável para mim, falo mais, porque também sou uma pessoa muito impulsiva muitas vezes, e devido ao meu historial todo também, tenho andado a partir muitas formas de estar, e muitas formas de ser, e muita maneira de estar na vida, para realmente estar agora de uma outra forma mais tranquila. De certa forma, estás-te a conhecer. E o tempo, e este tempo que deste ao tempo, e a forma, no fundo, de teres mais tempo para ti, não teres uma prova, um cronómetro, tudo definido no teu dia, permitiu-te descobrir outras coisas, e aqui até tem jeito para cozinhar, para não fazer nada. Tem jeito para... isto tem sido um dos desafios, que é tipo, porque já aconteceu, tipo, eu não tenho, tenho que fazer alguma coisa, tenho que ter um resultado, tenho que ter alguma coisa, e então isto aqui de ter que alguma coisa é como se fosse uma exigência que realmente me foi sempre posta, não é? Tenho que mostrar um resultado para realmente ser alguma coisa, ou tenho que mostrar um resultado para ser aceite. Então neste momento tem sido muito, não é para os outros, Vanessa, já não estás a competir, já não tens que estar nada, agora tenta realmente encontrar também coisas que para mim própria me deem uma base e uma forma de estar diferente. Então sim, tenho ido muito pela criatividade, muito pela arte também neste momento, tanto pela música como pelo desenho, muito por explorar novas coisas, que realmente não estou a mostrar nenhum resultado e não tenho aplausos e não tenho nenhuma medalha. Mas tens uma medalha para ti própria, que é conhecer-te. Mas que é um caminho, a minha vida é um caminho, e esse que acho que é o mais importante, não é? Continuas a praticar desporto? Continuo. Eu agora neste momento chamo, sim, posso dizer desporto, eu digo movimento, sim, gosto sempre de fazer ou mais natação, ou mais corrida, ou dança também às vezes, ou outros desportos diferentes, mas sim, o movimento e o desporto eu sinto que para mim é uma porta bastante grande para quando eu própria quero resolver alguma coisa em mim, quero entrar num estado mais calmo, quero entrar num estado mais presente, quero estar mais no corpo, quero estar mais no presente e não tanto num turbilhão de coisas que nem sequer estão a acontecer, então faz mesmo criar um espaço mais presente, mais focado, mais íntegro. Por isso é que eu acho que o desporto, às vezes eu digo, não, desporto para correr é uma seca, ou nadar é uma seca, não sei o quê, mas não é preciso ser muito tempo, é mesmo só um bocadinho, porque vai-nos trazer a um estado nosso interno e mental e mais interno e emocional, de uma presença se calhar mais calma, e às vezes ou devido a um teste ou devido a uma decisão que temos de tomar, pode-nos dar uma clareza e uma visão melhor de uma decisão ou de algo que nos estamos a propor fazer. Por isso é que continuo a fazer o meu movimento e o meu desporto todos os dias, sim. E de certa forma a cuidares da tua saúde mental. Sim. Miguel, será o desporto promotor de saúde mental? Espero que não digas o contrário, porque convidei-te para vir cá hoje, esta plateia. Não, sem dúvida, se for bem feito. Eu acho que
algo nos leva a fazer desporto em primeiro lugar, não é? Algo nos impulsiona enquanto jovens a pegar numa bola, a correr, a nadar, o que seja. O princípio por trás do desporto é fantástico. Os ganhos que o desporto dá são fantásticos. O Tomás aludiu a alguns deles. Aquilo que promove aos jovens, eu acho que é fantástico. E conhecemos muitos atletas, sobretudo americanos, que eu acho que se não fosse o desporto na vida deles, a vida deles teria sido muito pior. O problema é a forma como depois, às vezes, a alta competição perverte um bocadinho os princípios do desporto. Agora, a Vanessa disse uma coisa que para mim é muito importante, é que, no fundo, o que às vezes acontece no desporto vai ser o reflexo de quem nós somos. Portanto, obviamente que nós somos seres incompletos e imperfeitos, e em determinados momentos aquilo que o desporto também promove pelo stress e pela ansiedade que provocam, ou outras situações como esta luta desenfreada para entrar em universidades, por exemplo, é que promove depois que aqueles núcleos menos saudáveis da nossa personalidade venham ao de cima, e é onde causa sofrimento psicológico e emocional. Portanto, não é o desporto em si, não faz mal nenhum. A alta competição, por princípio, não tem de fazer mal, é simplesmente uma situação mais ansiogénica, uma situação mais estressante, como outras da nossa vida, em que depois, se calhar, o nosso verdadeiro eu, aquele um lado nosso que não gostamos tanto, vem ao de cima. E portanto também queria deixar este reparo, porque a Vanessa falou disso e muito bem, e isto vai estar presente ao longo da nossa vida, e o facto de se recorrer a um psicólogo não quer dizer que estejamos malucos ou que estejamos muito mal, ou que seja o segundo ligamento cruzado, é simplesmente a melhor maneira de gerir e de lidar e de nos conhecer através dos diversos desafios que a vida nos dá. Agora, na fase destes jovens, é a adolescência em si, que é um processo bastante complexo, daquilo que eu me lembro, mas também uma entrada na universidade. Obviamente que, à medida que crescemos, vamos ter outro tipo de desafios, como a Vanessa também disse. Que conselhos darias a estes alunos para zelarem pela sua saúde mental? Bem, primeiro, Vanessa, estou a citar-te imenso, mas é da qualidade das tuas palavras, está bem? A reconhecermos as nossas próprias limitações. Eu acho que vivemos numa cultura muito de temos de ser fantásticos e maravilhosos, ou não somos ninguém. Eu acho que isso é uma parvoíce, sinceramente. Perceber quem somos, respeitar quem somos, aquilo que queremos, e às vezes também isso implica as nossas limitações, ou aquilo que não somos capazes de fazer. Portanto, eu acho que se fizermos isso um bocadinho mais, eu acho que já nos estamos a ajudar muito. E depois, não nos fecharmos, a Vanessa olhou isso também, é a cultura muito do desporto, aliás, de sermos muito estoicos e temos de ser duros e não mostrar fraqueza. Eu acho que não há problema em nos abrirmos e em expressar aquilo, o sofrimento que estamos a ter, porque a verdade é que às vezes fazemos diálogos na nossa cabeça em que esse momento parece que tem muita vergonha ou que é muito complicado, e depois quando o fazemos sentimos-nos muito mais leves e percebidos e amparados, e portanto também recomendo que não se fechem, abram, seja com profissionais, professores, colegas, amigos, pais, porque a vida são vários desafios consecutivos, mas não têm de ser insuportáveis. E não têm que ser todos vitórias, portanto faz parte de vez em quando sentirmos frustrados, sentirmos tristes, zangados, e se é que depois de certa forma, se nos conhecermos, nos permite também evoluir, avançar e conhecer-nos melhor. Tomás, o que sentes hoje em dia quando praticas desporto? Bom, é uma realidade completamente diferente daquela que eu vivi durante estes últimos anos, ou pelo menos desde que me considerei profissional. Hoje em dia eu sinto leveza e sinto que estou... Ou seja, eu agora pratico boxe, como disseste, e no boxe o que é que eu procurei? Procurei um desafio pessoal, porque estou a aprender uma nova modalidade. Um desafio físico, porque é extremamente exigente, e eu, como não gosto de ginásio puro e duro, encontrei ali algo que me alivia, algo, como a Vanessa disse, que ali focamos naquilo e não existe mais nada. Tenho um treinador, tenho
pessoas que estão ali e comandam a aula, portanto deixo-me levar por aquilo que estão a dizer e que nos obrigam, entre aspas, a fazer, portanto é de uma maneira muito mais leve do que aquilo que eu vivi durante os anos em que fui profissional, é pura e simplesmente desfrutar daquilo que estou a fazer. E aproveitar. 3 conselhos que darias aos alunos que estão aqui presentes nesta sala para os motivares ou sensibilizares para praticarem desporto? Bom, o desporto, como o Miguel, é algo fantástico, não tem que ser mau. E mesmo o desporto profissional, a nível mental, não tem que ser mau. A nível físico, vamos pagar os juros mais tarde, e a Vanessa também sabe o que é que eu estou a dizer. Mas aquilo que eu vivi no desporto, eu acho que não tenho 3, mas aquilo que eu vivi no desporto não consigo imaginar noutra área. Pavilhões cheios, a adrenalina de um jogo importante, uma competição importante para ganhar, estar inserido num clube ou num contexto de vitórias e de pressão e tudo mais. Acho que isso não se consegue, ou se conseguir noutras áreas, se calhar não ao mesmo nível. O desporto é algo fantástico que eu recomendo a toda a gente. É algo que eu sei porque o vivi. Teve momentos bons, teve momentos maus, mas é algo que eu digo que devem abraçar, caso gostem, caso assim o desejem, devem abraçar e devem desfrutar dele, porque tem realmente coisas maravilhosas e fantásticas. Vanessa, acrescentavas mais alguma coisa àquilo que o Tomás acabou de dizer? Não muito mais, acho que foi bastante completo. Acho que é mesmo isso, e ter sempre realmente a capacidade e a força de honrar e de realmente sermos verdadeiros e autênticos naquilo que nós somos e nas nossas próprias qualidades, e não querer ser como aquele, como o outro, ou entrarmos em comparações porque o outro está melhor ou pior. E isso aí é a maior forma que podemos dar o nosso maior contributo para a nossa saúde mental, saúde emocional e também física, de realmente saber quem somos, saber saber os nossos desafios internos, conhecer-nos. E é óbvio que o desporto é mais uma valia para entrar nesse autoconhecimento. Miguel, posso terminar contigo? Não me desiludas, somos colegas. Últimos conselhos para darmos aqui aos alunos do 11º ano, seja a nível de promoção de desporto, de saúde mental, e olha que tens a responsabilidade de terminarmos assim a semana de dinamização desportiva. Vou pensar então 2 segundos. Tá bem? Agora é a altura em que o Tomás vai cantar o I Believe I Can Fly. 0. Se fosse a minha filha, sim. Ou não. Mas ele tem a música na cabeça. Está a ficar zangado. Daqui a bocado vai para a consulta de psicologia. Tem que ir para o boxe. Não, eu o conselho que dou, por exemplo, a trabalhar com muitos desportistas é que nada dará mais prazer do que tentarmos ser a melhor versão de nós mesmos. Isso implica aceitação, conhecermos, percebermos quem somos e aquilo que somos. Portanto, também nisso não tentem comparar-se com ou copiar alguém. Eu sei que, ainda por cima, nesta era das redes sociais, vemos o bonito, o brilhante, o fantástico, mas eu acho que isso muitas vezes é enganador. Procurem ser vocês mesmos, sejam verdadeiros com quem são, e isso implica perseguirem os vossos sonhos, as vossas paixões, mas também respeitarem aquilo que não conseguem fazer ou aquilo que não têm tanta apetência para fazer. Eu acho que se formos honestos connosco mesmos, e isso às vezes é difícil, mesmo adultos nem sempre o somos, mas eu acho que se formos honestos connosco mesmos, eu acho que somos logo muito mais felizes, porque quer dizer que aquilo que fizermos estamos a fazer de uma forma muito melhor. Obrigada. Agora vou aqui abrir um bocadinho o espaço e permitir-vos a vocês fazerem perguntas e... Força. A minha pergunta é mais direcionada para o Miguel. Bom dia, primeiramente. Bom dia. E a minha questão era se o Miguel acha que já se fez o trabalho suficiente, não tanto em contexto profissional, já dos séniores,
porque sinto que nessa parte já temos mais psicólogos dentro dos clubes e das infraestruturas, mas acha que mais na parte da formação, no desporto de formação, acha que ainda estamos muito longe de realmente haver uma preocupação com a saúde mental, porque eu sinto um pouco que isto é uma conversa que está na moda, mas que principalmente nos jovens realmente ainda falta muito acompanhamento, e um jovem que realmente, e hoje em dia já vemos cada vez mais os jovens a surgir num contexto profissional muito mais cedo, e penso que a ajuda que eles têm até lá ainda não é suficiente. O que é que o Miguel acha em relação a isto? Como é que te chamas? Desculpa. Afonso. Olha, excelente pergunta, Afonso. Se é suficiente, na minha opinião, eu acho que não. Mas eu gosto de fazer uma contextualização histórica. Eu, quando jogava mal futsal e basquete, eu nem sabia o que era um psicólogo. E mais, eu nem sequer sabia o que era um fisioterapeuta. Eu partia tibia e o prónio e chamaram a ambulância e levaram para o hospital. Nem sequer havia esse tipo de cuidados. Portanto, a evolução é positiva. Okay? Eu acho que pensar nas condições que eu tinha 25 anos atrás, ou 20 anos atrás, ou agora, são muito, muito diferentes. Se é suficiente, na minha opinião, não. Eu acho que infelizmente as mudanças são top-bottom, portanto começa-se por cima. Normalmente os clubes grandes têm feito mais esse investimento. Por exemplo, o futebol de formação e de iniciação de Sporting, Benfica, Porto, Braga já tem esse tipo de acompanhamento. Um dos problemas do país é que é muito futebol-cêntrico. Portanto, eu acho que não há o mesmo tipo de estruturas para o outro tipo de esportes, que eu acho que é um problema. Comparando com outros países, evidentemente não estamos onde devíamos estar. Agora, estou otimista. Eu acho que momentos de crise, como por exemplo o Covid, são sempre oportunidades para se chamar a atenção nestas coisas. E às vezes passa por estas iniciativas. E portanto sou um eterno otimista, e eu gosto de pensar que também estamos a caminhar, se calhar não tão depressa como eu gostaria, mas estamos a caminhar para que sim, para que haja cada vez mais acompanhamento. Não acho que é o suficiente, mas comparando, mesmo o Benfica, quando eu entrei, quando eu saí, estava muito melhor a esse nível. Sim, de certa forma, só acrescentando, há um caminho que tem vindo a ser feito, não só no futebol, mas também, por exemplo, no rugby e no triatlo, em que as próprias associações têm uma equipa de psicólogos, não a tempo inteiro, mas que têm feito um trabalho de promoção de saúde mental no desporto. Portanto, é o caminho que está a ser feito. Algumas, sim, não estás enganada, mas ainda no outro dia falei com um representante de uma federação e perguntei, não, mas tem aí alguém? Não, pois por uma questão de verbas cortamos, pronto. E não será só na psicologia, não será só nessa federação em específico. Eu acho que, quando eu digo que é futebol cêntrico, é porque eu trabalho com atletas em muitos países e a realidade que eles nos contam desses países é completamente diferente. Quando vamos para uma Alemanha, com Estados Unidos, Inglaterra, França, pronto, eu acho que são bons exemplos a seguir. Acho que não temos de ter medo de perceber o que é que nós estamos a fazer bem para melhorar. Portanto, é um caminho. É exatamente. As perguntas? Se calhar ia aproveitar, enquanto os meus não são meus alunos, mas os alunos pensam, para colocar também uma questão que estou curioso. Para já agradecer a pergunta do Afonso, foi incrível, parabéns pela tua pergunta, acho que é muito pertinente. Por outro lado, dar aqui um contexto que estamos perante dois atletas de elite, de topo, de exceção, e a minha pergunta neste caso vai mais para a Vanessa. Eu pessoalmente é também um dia um pouco emocionante. Eu acompanhava todas as tuas provas, fui várias vezes ao Altice Arena a ver-te a chegar de braços abertos, que era o que tu fazias mais. A Vanessa ganhava absolutamente tudo o que havia em Portugal e no mundo enquanto corria, e portanto é de facto uma atleta do outro mundo, e enquanto correu foi absolutamente incrível. Mas de facto tu hoje em dia já vês as coisas de outra maneira. A verdade é que foi feito um secretismo muito grande à tua volta. Ganhaste a medalha de prata, nunca mais soube falar de ti. Parece que morreste para sempre. E de facto houve ali muito um tabu enorme acerca do que te aconteceu. Mas tu estiveste no fundo do poço, caíste num buraco, estiveste internada,
Portanto, houve de facto, hoje já vês as coisas de outra maneira, mas penso que viveste uma situação dramática e passaste de certeza muitas linhas vermelhas. A minha questão é, para estes jovens que estão a fazer desporto e que querem competição, que se calhar fazem desporto não é só para se divertir, mas também querem competição, também querem ganhar, também querem se calhar uma carreira a esse nível, quais são de facto as linhas vermelhas que tu consegues identificar que de facto não devias ter ultrapassado e que chegaste a um ponto muito complicado na tua vida? Eu acho que não é só os alunos nem os atletas, eu acho que é mesmo também os treinadores, os professores a estarem atentos e alerta e terem realmente a capacidade de observação do que é que são as linhas vermelhas. E para mim, quando e dado ao meu historial, porque foi o problema que eu tinha que ultrapassar na altura era muito devido à bulimia e anorexia. E depois também depressão, mas tudo isso estava tudo dentro de umas coisas das outras. E para mim é quando começa a existir muito isolamento, começa a existir uma exagerada, não digo que a obsessão seja má, não estou a dizer, mas é tipo uma obsessão que realmente leve, que não seja saudável. E em que realmente começamos realmente de uma forma super, às vezes até super irritante demais, até muito violenta para com os outros. Começa-se a ficar um pouco mais violento, mais irritativo, mais isolado, a faltar, já se começa a atrasar para os próprios treinos, e não existe já uma forma de comunicação saudável entre os outros, é uma coisa já muito mais desligada, já não é tão, ou seja, para mim, eu ao ver-me, e isso eram as minhas formas para realmente eu ter os meus escapes, era quando eu já estava a ficar, que era muito isso, era tipo isolar-me demais, estar só nos treinos e depois ir rapidamente para o meu canto e não estar com pessoas, não socializar muito, estar completamente super exigente, muito exigente e muito obcecada tanto com a alimentação, com o peso, com o resultado, ou seja, eu sei que tudo isto é preciso na alta competição e temos que ter disciplina, temos que ter este olhar exigente, mas lá está, é bom saber cada um, saber os seus limites nesse aspecto. E eu se calhar, para mim próprio, se calhar passei um limite meu em que eu precisava de ter um pouco mais de equilíbrio em toda essa minha exigência em que acabei por quebrar. Mas isso aí vai, lá está, ou termos um psicólogo ou termos um treinador que saiba ver todas essas vertentes e que saiba conhecer o atleta ou o aluno que tem à sua frente, é bastante bom, porque um aluno ou um atleta com 15, 16 anos, o que é que ele vai fazer? Na minha altura, eu apenas, as ordens que me davam eram aquelas que eu fazia, não é? Se me dissessem que era para eu fazer 10 km seguidos a nadar, eu fazia 10 km seguidos a nadar, nem que me estourasse completamente toda, porque estava completamente disposta a isso. E então acho que é preciso, eu sinto muito que é preciso ter aqui, lá está com a família e com o próprio treinador e o atleta, é preciso ter aqui um acompanhamento muito, de certa forma, não digo personalizado, mas de observador, porque de outra forma pode ser difícil para o próprio jovem saber lidar com todas essas circunstâncias. Obrigado. Bom dia. Antes de mais, obrigada por estarem presentes. Eu só tenho uma questão que é, comparando aqui a competição do desporto com a competição escolar que existe e a pressão das notas que nós sentimos enquanto os alunos, não é? Que os alunos sentem. Eu gostava de pedir, se calhar aqui ao Miguel,
Que conselho é que daria aos alunos que dão tudo aquilo que podem, os pais dão tudo aquilo que podem, os professores dão tudo aquilo que podem e, no entanto, os alunos não conseguem atingir os resultados, o que gera alguma frustração mais para o aluno. E gostava de me pedir um conselho. Assim um bocadinho os sinais a que devem estar atentos. Não, dito dessa forma, percebe-se o desafio que é colocado a estes jovens, não é? Eu lembro-me na minha altura, o meu trajeto é engraçado porque eu não sabia bem o que queria seguir, mas eu lembro-me de sentir a pressão de tenho 17 anos e já tenho de saber o que vou fazer para o resto da minha vida, que é uma coisa horrível. Horrível para mim foi, tanto que eu aliás queria mudar de curso, depois acabei por não mudar. Percebe-se também o nível de envolvimento de todas as partes. Obviamente que a parte interessada é um bocado como no triângulo treinador, pai, atleta. A parte mais sensível deste processo são sem dúvida os alunos. Portanto, aquilo que muitas vezes é importante apelar é professores e é aos pais que também tenham o papel de serem exigentes, mas com afeto e com justiça. Eu acho que não temos, os alunos não são todos iguais, eu sei que as escalas métricas são iguais, mas nem todos têm a mesma capacidade, até pela forma como o ensino está montado, de atingir esses objetivos. Portanto, eu peço sempre aos pais e a professores que também que saibam exigir das crianças, dos jovens, aquilo que elas podem dar, no meu entendimento. Quanto aos jovens, é difícil, não é? Porque o Tomás tem sempre um jogo a seguir. A Vanessa teria outra prova. Eles, se calhar, sentem essa pressão, essa urgência de se encontrarem e de terem o máximo aproveitamento escolar para uma determinada data. É difícil. Aquilo que eu diria é que, às vezes, temos de estar preparados para um insucesso. Isso é preparados para a ideia de que, mesmo dando tudo, às vezes nem tudo corre bem, nem tudo... Aliás, como no desporto, Deus sabe que eles fizeram, a Vanessa deu tudo aquilo que teve, ganhou a prata, não ganhou o ouro, porque há alguém que foi melhor, o Tomás fez tudo aquilo que pôde e houve alguém que ficou por cima. E o Desporto Vaz também nos ensina isto já agora, que às vezes trata-se de fazermos o melhor que conseguimos fazer e respeitar esse esforço. Eu acho que quando eu falo com muitos atletas nos fracassos ou sucessos, dá-lhes paz saber que eu fiz tudo aquilo que podia ter feito. Portanto, também para os alunos eu também diria isso, que é percebam os vossos limites, desafiem-se, esforcem-se de uma forma saudável, respeitem que a vida é assim, aliás, no trabalho também é assim, temos frustrações, nem sempre nos vão entregar as coisas de bandeja, o nosso esforço muitas vezes não equivale ao resultado desse esforço. Eu acho que soubermos, e eu acho que também, já agora, educadores e pais também têm de alertar para isto. Eu acho que se formos honestos e se fizermos isso, se calhar vai ser duro, se calhar não vamos ter os resultados que queremos, mas vai ser mais fácil depois de lidar com o que acontecer a seguir. Posso só dizer uma consideração sobre isso, se me permitirem? Claro que sim. O paralelismo que faço, para o desporto e passando isto para o desporto, aquilo que o Miguel estava a dizer, na meu ver, tem razão, e foi isso que eu aprendi a fazer ao longo dos anos, que é o resultado final é importante, mas não é o mais importante. Isto é difícil de conceber, nomeadamente na sociedade hoje em dia. E imagina, a vitória é um prémio por aquilo que nós fizemos, mas esse prémio nem sempre chega, e não quer dizer que aquilo que nós fizemos não tenha tido valor, não é? Nós não ganhamos sempre, perdemos aliás muitas vezes, mas aquilo que fizemos para poder ganhar, isso é o que realmente importa. Nesse dia, nessa hora, naquele local, não fomos o suficientemente bons, ou alguém foi melhor do que nós. Paciência, isso é a vida. Agora não nos podemos estar a martirizar por causa do resultado. Se fizemos tudo aquilo que achámos que devíamos ter feito, se cumprimos todos os parâmetros e estamos contentes com aquilo que fizemos, acho que isso é o verdadeiro, a verdadeira maravilha disto tudo.
a vitória, o resultado final, é um prémio que às vezes chega, outras vezes não chega. No fundo é focar-nos no processo e não no resultado. Muito bem. Não havendo mais nada, vamos agradecer, certo? Claro que sim. Imenso. Obrigada. Obrigado. Obrigada.